Lembro-me da primeira vez que o vi. Eduardo Valente. Ele entrou na sala principal como se tivesse acabado de receber o mundo numa bandeja de prata. Terno preto sob medida, Rolex reluzente, confiança transbordando de cada centímetro do seu corpo, de 1,80 m, e nenhuma ideia do que realmente fazíamos. Me chame de Eduardo, disse ele, com um sorriso que não alcançava seus olhos. Gosto de coisas enxutas, rápidas e eficientes. Vamos fazer grandes coisas a partir de agora. Houve um momento de silêncio, seguido do tipo de aplauso forçado que só se ouve em reuniões públicas de empresas e apresentações de jardim de infância. Fiquei quieta, de braços cruzados. Eu estava na Tech Brasil Sistemas havia quase 9 anos. Sobrevivi a 2 CEOs, 4 reestruturações e uma aquisição corporativa. Eu sabia como jogar, mas o Eduardo estava prestes a aprender. A primeira semana foi um caos. Eduardo cancelou nossas reuniões regulares de revisão de projetos e as substituiu por sincronizações de estratégia de visão. Ele demitiu 3 gerentes de nível médio na quinta-feira, 2 por e-mail. Então, começou a fazer alterações em nosso principal produto de software, apesar de não entender a arquitetura do sistema. A propósito, eu o desenvolvi há 6 anos, depois que uma aquisição fracassada quase nos afundou. Projetei uma nova infraestrutura de back-end, simplificada, segura e escalável. E não apenas a projetei, patenteei o sistema em meu nome. Uma medida de proteção incentivada pelo CEO anterior que disse: Lívia, se você sair, imploraremos para que volte. Estava enterrado no meu contrato de trabalho. Só mais uma cláusula que a maioria dos executivos nunca se dá ao trabalho: de ler. Mas Eduardo não tinha lido nada. Na segunda semana, ele começou a me chamar de líder técnica em vez do meu cargo real, diretora de arquitetura de sistemas. Um pequeno insulto, mas revelador. Ele evitava contato visual nas reuniões. Me interrompia no meio da frase e elogiava a equipe júnior por ideias que eu já havia apresentado. O clássico jogo de poder: rebaixar, desacreditar, descartar. Mantive a calma. Sempre mantenho. Mas comecei a documentar tudo. Aí chegou a manhã de sexta-feira. Eduardo entrou no meu escritório, encostou-se no batente da porta como se estivesse estrelando um drama corporativo ruim e disse: Lívia, podemos conversar? Apontei para a cadeira à minha frente. Ele não se sentou. Vou ser direto, disse ele, no tom que os homens usam quando acham que a honestidade é um favor. Você está aqui há muito tempo. Talvez tempo demais. As coisas estão mudando. E precisamos de pessoas que se movam em um ritmo diferente. Levantei uma sobrancelha. Quer dizer, vou te demitir imediatamente. Decidimos que sua posição é redundante. Você receberá uma indenização. É claro que o RH tem a papelada. Foi tão ensaiado, tão presunçoso que quase ri. Em vez disso, recostei-me na cadeira e olhei para ele. Olhei de verdade. Ele não fazia ideia. Não fazia ideia do que eu possuía. Não fazia ideia do que significava aquela única linha no meu contrato. Não fazia ideia de que sem mim, sem o meu consentimento explícito por escrito, a empresa não poderia legalmente continuar usando o sistema que comandava 82% das suas operações. Mas eu não disse nada disso. Apenas sorri. Um sorriso calmo, educado e deliberado. Entendido, eu disse, levantando-me para apertar sua mão. Ele não a apertou. Apenas assentiu e se virou, como se já tivesse terminado comigo. Ao sair, lançou um último comentário, por cima do ombro. Não vou gastar um centavo com uma funcionária incompetente que atingiu o auge há 5 anos. Meu sorriso não vacilou. Boa sorte, Eduardo. Ele parou na porta, provavelmente confuso com a minha calma. Então, ele foi embora. Arrumei minhas coisas devagar, metodicamente. Alguns itens pessoais, uma planta que, de alguma forma, mantive viva por 5 anos, um pendrive sem nada além de fotos da última equipe fora do local. Enquanto eu caminhava pelo escritório aberto, algumas cabeças se viraram. Algumas pessoas desviaram o olhar, envergonhadas. Outras me deram pequenos acenos de condolência.
Ninguém disse nada. É assim que o medo se espalha em lugares como este, silenciosamente. Quando cheguei ao meu carro, minhas mãos tremiam. Não de tristeza, mas de adrenalina. Eu não estava com raiva. Ainda não. Eu estava curiosa. Quanto tempo levaria para eles perceberem o que tinham feito? Eu sabia a resposta. Segunda-feira. O fim de semana passou como uma tempestade se formando lentamente, silenciosa, pesada e cheia de estática. Não contei a ninguém que tinha sido demitida, nem a minha irmã, que sempre dizia que eu trabalhava demais, nem a minha melhor amiga, que teria aparecido com vinho tinto e um plano de vingança de 5 pontos. E definitivamente nem ao meu ex-marido, que certa vez me chamou de intensa demais e casada com o trabalho. Eu precisava de silêncio, espaço, perspectiva. Na sexta-feira à noite, dei uma longa caminhada pela cidade, passando pelos cafés tranquilos e livrarias fechadas, deixando o ar frio da noite amortecer a dor da traição. Eu não estava de luto pelo emprego. Eu estava de luto pelo insulto, pela ignorância, pela ideia de que alguém que nunca havia escrito uma linha de código pudesse entrar, se livrar de anos de suor e sacrifício e dizer que eu era redundante. Na manhã de sábado, eu estava pronta para trabalhar. Peguei o contrato dos meus arquivos pessoais. Estava tudo lá, preto no branco. A patente listada em meu nome. A cláusula revisada e autenticada. Uma seção cuidadosamente redigida que me dava plenos direitos sobre o sistema arquitetônico que eu havia construído. A Tec Brasil tinha um contrato de licenciamento para seu uso, que exigia minha participação explícita para renovação, atualizações ou escalonamento. E esse contrato deveria ser renovado na segunda-feira. Dei uma risadinha. Não por ser engraçado, mas porque o timing era poético. Às 15h, enviei um e-mail para o jurídico da Tec Brasil, não da minha antiga conta corporativa, que já havia sido desativada, mas do meu endereço pessoal. O assunto era simples. Aviso de expiração do uso de propriedade intelectual. Atenção imediata necessária. Mantive a conversa objetiva, calma, sem drama. Apenas um lembrete de que, de acordo com nosso contrato de licenciamento, o direito da empresa de usar o sistema expiraria à meia-noite de domingo, a menos que fosse renegociado diretamente comigo, a detentora da patente. O não cumprimento constituiria uma violação da lei de propriedade intelectual, e o uso contínuo além desse prazo acarretaria consequências legais. Assinei formalmente e profissionalmente Lívia Moreira, inventora, vice-presidente de arquitetura, de back-end da Tec Brasil 2.3, patente número US9347901B. Enviei cópia para o conselho jurídico deles, para o nosso antigo CTO e, sim, para o Eduardo. Então fechei meu laptop e fui correr. 6 quilômetros por ruas laterais enevoadas, desviando de turistas e vendedores ambulantes, sentindo a tensão se esvair do meu corpo. No domingo à tarde, meu telefone começou a tocar. 2 chamadas perdidas de um número que eu não reconheci. Uma mensagem de voz do RH. Lívia, esperamos esclarecer algo sobre o seu acordo de rescisão. Outra do jurídico. Entre em contato conosco o mais breve possível para discutir os termos do seu acordo anterior com a empresa. E, finalmente, tarde da noite, um e-mail do próprio Eduardo. Assunto: mal-entendido urgente sobre contrato. Lívia, acredito que houve um mal-entendido. Gostaria de falar com você diretamente para esclarecer as coisas e resolver a situação antes que os negócios retornem na segunda-feira. Por favor, me ligue o mais rápido possível. Eduardo. Lá estava. O pânico. Não respondi. Deixe-o se acalmar. Que eles viessem trabalhar na segunda-feira de manhã e percebessem toda a infraestrutura da empresa, o sistema de agendamento, o CRM, as integrações de API, os relatórios automatizados e os portais de acesso ao cliente, dependiam de uma licença que eles não tinham mais. Eu não queria vingança. Eu queria respeito. E se tivesse que vir na forma de e-mails de pânico e simulações legais de incêndio, que assim fosse. Quando chegou a segunda-feira, eu já estava acordada havia horas. Café pronto, celular totalmente carregado, laptop aberto.
Sentei no sofá, de legging e um moletom enorme, observando o relógio marcar 8 horas, o início oficial do dia de trabalho na Tech Brasil. Às 8h07 da manhã, minha caixa de entrada explodiu. Erro no sistema. Falha na autenticação do back-end. Urgente. Os clientes não conseguem acessar o painel. Lívia, por favor, me ligue agora. Do Eduardo. Depois, recebi uma mensagem da Renata Sampaio, uma velha amiga do produto. Lívia, você fez isso? Favor, me diga que você fez isso. O Eduardo está pirando. Sistemas inteiros fora do ar, reuniões canceladas, clientes ligando sem parar. O conselho foi informado. Sorri. Não por malícia, mas por clareza. Não se tratava de sabotagem. Era o que acontecia quando pessoas no poder presumiam competência sem provas e desprezavam valor sem compreendê-lo. Às 8h31, meu telefone tocou. Desta vez, eu atendi. Lívia. A voz de Eduardo ecoou pelo alto-falante. Uma calma forçada se sobrepôs ao pânico total. Precisamos conversar. Eu não fazia ideia da situação das patentes. Vamos levá-lo de volta ao escritório. Interrompi-o gentilmente. Estou feliz em conversar, Eduardo, mas não sobre um emprego. Estamos discutindo o licenciamento agora como parceiro externo. Silêncio. Lívia, disse ele novamente em voz mais baixa. Não vamos levar isso para o lado pessoal. Ah, respondi. Não é nada pessoal, é contratual. Então, desliguei. E assim, de repente, a verdadeira negociação começou. Entrei no prédio da Tech Brasil às 9h12 da manhã de segunda-feira. Não pela entrada dos funcionários, nos fundos, mas pelo saguão da frente. Meus saltos ecoavam pelo chão de mármore, firmes e deliberados. Um som desconhecido para mim, depois de anos entrando despercebida com uma caneca de viagem e uma bolsa para laptop. Não era uma devolução, foi uma reapresentação. A recepcionista piscou ao me ver. Senhorita Moreira, sorri. Tenho uma reunião com o jurídico. Ela assentiu rapidamente, claramente insegura do que estava acontecendo, e pegou o telefone. Sua mão tremia levemente enquanto discava. Eu podia sentir a energia na sala mudar. A maneira como as pessoas paravam no meio da conversa. Os olhares dos funcionários fingindo não olhar. Pegue o elevador para o 7º andar, ela disse. Eles estão esperando. Assim que entrei e as portas se fecharam, vi meu reflexo no painel espelhado, confiante, inabalável. Mas por baixo da superfície meu coração pulsava, não de medo, mas de foco. Passei o fim de semana me preparando para este momento, não apenas para defender meu trabalho, mas para definir meu valor. Quando entrei na sala de conferências do jurídico da Tech Brasil, o tom era cauteloso. O conselheiro-geral da empresa se levantou para me cumprimentar, seguido por 2 membros da equipe jurídica interna e um consultor sênior que eu reconheci de uma fusão antiga. Eduardo não estava lá. Sentei-me na outra ponta da mesa. Deixe-os vir até mim. Lívia, começou o conselheiro-geral, com a voz suave, mas cortante. Agradecemos a sua presença. Queremos nos adiantar e resolver as coisas amigavelmente. Claro, respondi. Sou totalmente a favor de resoluções claras. Presumo que você tenha revisado o contrato de licenciamento. Ele assentiu. Revisamos sim. Suas alegações são válidas. A patente do sistema está registrada em seu nome e, de acordo com o contrato, o uso contínuo sem o seu consentimento constitui uma violação. E a data de renovação expirou à meia-noite, conforme indicado. Houve uma pausa. Então ele se inclinou para a frente. Gostaríamos de propor uma extensão retroativa do licenciamento por 1 ano. Mesmos termos, acesso operacional total. Sorri. Isso não vai funcionar para mim. Um murmúrio percorreu a sala. O consultor rabiscou algo em um caderno. Não estou aqui para voltar aos mesmos termos. Continuei calmamente. Estou aqui para renegociar de forma justa. Vocês estão passando por um período de inatividade, certo? Eles hesitaram. Disseram-me que isso está afetando todas as plataformas de atendimento ao cliente, relatórios internos
e acesso de desenvolvedores. O conselheiro-geral finalmente assentiu. Sim. Então vamos falar de números, eu disse. Quero R$1.200.000 pelos próximos 12 meses. Trimestralmente renovável, não exclusivo, suporte completo ao sistema por mim diretamente ou por uma equipe de consultoria que eu aprovar. E um reconhecimento público da patente na documentação da empresa. Não foi um blefe. Foi um valor, alinhado ao mercado, com base no alcance e impacto do sistema. O silêncio na sala me disse que eles não esperavam que eu chegasse preparada. Não assim. Uma das associadas jurídicas pigarreou. É um aumento significativo. É reflexo de valor. Interrompi. Algo que esta empresa esqueceu de como mensurar. O conselheiro-geral recostou-se na cadeira. Precisamos levar isso ao conselho. Vou esperar. Eu disse simplesmente. Mas, só para você saber, cada hora de atraso afeta a confiança do cliente, sua reputação, a trajetória das suas ações. Eu recomendaria agir rápido. Eles não discutiram. Às 10h03, enquanto eu esperava do lado de fora da sala de conferências com uma garrafa d'água e meu celular no silencioso, avistei Eduardo andando de um lado para o outro no corredor, logo atrás do vidro. Ele ainda não tinha me visto. Quando finalmente me viu, sua expressão congelou. Depois, mudou. Primeiro para confusão, depois para outra coisa. Reconhecimento. Ele caminhou em minha direção, com passos mais lentos do que o normal. Controlado. Lívia, disse ele, a voz forçada à civilidade. Eu não esperava que você viesse pessoalmente. Não, Eduardo, respondi calmamente. Você não esperava muita coisa. Acho que isso foi longe demais. Ele começou com as mãos nos bolsos, tentando parecer casual. Deveríamos ter conversado antes que os advogados se envolvessem. Quer dizer, antes de você me demitir? Levantei uma sobrancelha. Aquela decisão foi baseada em informações incompletas. Não, eu disse, de pé. Aquela decisão foi baseada no ego. E agora você está lidando com as consequências. Ele abriu a boca novamente, mas eu não lhe dei chance. Não estou brava, Eduardo. Simplesmente cansei de ser subestimada. Já documentei tudo. A patente, os termos de licenciamento, seu e-mail me demitindo sem justa causa. Não estou aqui para discutir. Estou aqui para negociar. Se quiser salvar este acordo, e talvez o seu emprego, deixe o jurídico fazer o trabalho deles. Seu maxilar ficou tenso. Passei por ele e voltei para a sala de reuniões. Ah, e... Eduardo, eu disse virando-me. Boa sorte. Aquela palavra de novo. Sorte. Algo de que eu nunca precisei. Ao meio-dia, a sala de conferências estava cheia novamente. Só que desta vez, a energia era diferente. Mais unida, mais intensa. O conselho não havia aderido, mas eu podia sentir a presença deles pairando por trás de cada palavra dita pela equipe jurídica. Os riscos haviam mudado. O que antes era uma falha de comunicação, agora era uma crise jurídica com consequências, operacionais e implicações para os acionistas. Não hesitei. O conselheiro-geral estava sentado bem à minha frente. Parecia menos polido do que antes. Gravata afrouxada, maxilar cerrado. Revisamos sua proposta, começou ele ponderado. E embora achemos os termos agressivos, precisos, corrigi. Ele fez uma pausa e assentiu. Precisos. Estamos preparados para aceitar a taxa de licenciamento com uma ressalva. Contrato semestral, renovável trimestralmente, como você sugeriu. Reconhecimento público. Preferimos expressar como colaboração técnica, em vez de crédito de patente. Integral. Inclinei-me para a frente. Não. Suas sobrancelhas se ergueram. Com licença? Quero que isso seja declarado clara e publicamente. Sistema projetado e patenteado por Lívia Moreira. Sem rodeios, sem linguagem rebuscada. A empresa trabalhou com a minha arquitetura por 6 anos, e todos vocês se beneficiaram com isso. Não vou embora sem nome para que Eduardo possa salvar a cara. A sala ficou em silêncio. A funcionária à esquerda olhou para suas anotações, mas não disse nada.
O consultor rabiscou algo novamente. O conselheiro-geral ajustou os óculos. Levaremos isso ao conselho. Façam isso. Levantei-me e peguei minha pasta. E já que estamos falando nisso, recomendo transparência. A SEC não aceita conflitos de licenciamento não reportados que afetam a funcionalidade do sistema. Isso caiu como um martelo, porque esse é o jogo que ninguém gosta de admitir em público. Como uma única falha de sistema, especialmente devido ao uso indevido de propriedade intelectual, pode abalar a confiança dos investidores, desencadear auditorias ou, pior, levar a ameaças de fechamento de capital. Eu conhecia o manual deles melhor do que eles pensavam. E agora, eu tinha o meu. Ao sair para o corredor, avistei Renata Sampaio novamente, desta vez num canto perto dos elevadores. Ela me lançou um olhar, meio chocada, meio admirada. Estão te chamando de firewall lá em cima, disse ela, com um sorriso. Dei um leve sorriso. Melhor do que ser chamada de redundante. Ela riu e depois baixou a voz. As pessoas estão falando, Lívia. Eduardo está em modo de falatório total, dizendo à diretoria que foi tudo um mal-entendido, alegando que você nunca divulgou a validade da licença. É mentira, eu disse calmamente. Mas deixe-o falar. A verdade não precisa de volume. Renata se aproximou. Todos viram o memorando. Vocês se tornaram legais com CC antes do prazo. Tem papel por toda parte. Os estagiários estão cochichando sobre isso como se fosse o caso Watergate. Não respondi de imediato. Minha mente já estava se movendo para a segunda onda, porque retomar o controle não era suficiente. Eu queria responsabilidade. Na manhã seguinte, enviei um e-mail de acompanhamento, não para o jurídico da Tech Brasil, nem para o Eduardo, mas diretamente para o presidente do conselho, usando o endereço que eu havia guardado discretamente de uma antiga iniciativa em que colaboramos anos atrás. O assunto era curto. Sobre licenciamento do sistema, declaração pública e conduta da liderança. Fui respeitosa, concisa e objetiva. Descrevi o escopo da patente e sua necessidade operacional, o cronograma de rescisão e conflito de licenciamento, a decisão de Eduardo de demitir um arquiteto de sistemas-chave sem revisar as obrigações internas de propriedade intelectual e a falsa narrativa que ele agora estava divulgando. Concluí com uma pergunta simples. Se é assim que ele lida com recursos internos, como você espera que ele gerencie parceiros, fornecedores ou reguladores externos? Naquela tarde, a resposta não veio do presidente, mas de um representante sênior do conselho. Lívia, agradecemos sua clareza e profissionalismo. Saiba que levamos isso a sério. Analisaremos o assunto internamente com toda a documentação que você forneceu. Enquanto isso, apoiamos o acordo de licenciamento e esperamos que ele seja finalizado em até 48 horas, de acordo com os termos que você propôs. Lamentamos que a liderança da empresa não tenha reconhecido sua contribuição antes. Olhei para a mensagem por um instante e depois me recostei na cadeira. Não era um pedido público de desculpas, mas era uma mudança, não apenas na narrativa, mas também na dinâmica de poder. Mais tarde naquela noite, recebi outra mensagem da Renata. Lívia, o Eduardo está pirando. A reunião do conselho será amanhã cedo. O assistente dele disse que ele estava cobrando favores, tentando controlar a história. Respondi devagar. Deixa ele tentar. Eu tenho a verdade. E um rastro de papel maior que o currículo dele. O dia seguinte seria mais do que um acordo de licença. Seria um acerto de contas. O conselho se reuniu pontualmente às 9 horas da manhã de quarta-feira. Às 9h23, eu já estava conectada. Não pelo Eduardo, nem pelo jurídico, mas pelo próprio presidente do conselho. O e-mail foi breve, mas o tom foi claro. Junte-se a nós para uma sessão fechada às 11 horas. Sua opinião será valiosa para a discussão em andamento. Essa palavra de novo. Valiosa. 2 semanas atrás, eu era incompetente. Agora, eu era valiosa. A ironia teria sido engraçada se não fosse tão reveladora. Às 10h55,
Entrei na sala da diretoria executiva no último andar do edifício da Tec Brasil. Uma sala onde eu só havia entrado uma vez, anos atrás, ao apresentar um roteiro de atualização do sistema para o CEO anterior. Naquela época, fiquei parada num canto, sem ser notada. Hoje, fui direto para a cadeira reservada para mim. Sem hesitar. Eduardo já estava sentado do outro lado, braços cruzados, o telefone virado para baixo sobre a mesa, como um acessório que ele não podia tocar. Sua gravata estava impecável, seu sorriso ensaiado, mas a preocupação em seus olhos não era fingida. O presidente do conselho abriu a sessão com formalidades e se virou para mim. Lívia, obrigado por participar. Revisamos os termos de licenciamento e sua documentação. Gostaríamos de ouvir sua perspectiva brevemente antes de deliberarmos. Concordei. Claro. Levantei-me, desdobrei minhas anotações, mas não as li. Em vez disso, olhei cada membro do conselho nos olhos e disse: liderança não é sobre controle. É sobre clareza, sobre conhecer os sistemas que impulsionam sua empresa, técnicos ou humanos. Quando um novo executivo entra em um sistema que não entende, ele tem duas opções: ouvir ou intimidar. Eduardo escolheu a segunda opção. Eduardo se remexeu na cadeira, mas não interrompeu. Ele me chamou de incompetente, me demitiu sem uma avaliação e ignorou as implicações legais da infraestrutura da qual dependia para manter a empresa funcionando. Pior ainda, ele só começou a ouvir depois de uma falha, depois que os servidores caíram e os clientes começaram a ligar. Deixei isso para lá. Tudo o que fiz, cada sistema que construí, foi projetado para proteger esta empresa. Mas nenhum sistema pode proteger você da arrogância. E se o seu CEO não entende a arquitetura das suas operações ou o valor das pessoas por trás delas, você não está apenas em risco legal, mas também fundamental. Silêncio. Então, um membro do conselho se inclinou para a frente. O que você faria se estivesse no lugar dele? Sorri levemente. Eu não estaria no lugar dele. Estaria ao lado de alguém que entende de produto, cultura e questões jurídicas. Eu construiria um modelo de liderança que valoriza a colaboração em detrimento do controle. E eu não esperaria por um processo judicial para começar a respeitar as pessoas que mantêm este lugar de pé. Houve uma pausa. Então, o presidente pigarreou. Obrigado, Lívia. Você pode esperar lá fora enquanto deliberamos. Levantei-me. Acenei para cada um deles e saí da sala. 10 minutos depois, ouvi vozes alteradas através da parede. Não as minhas, as do Eduardo. Ele estava se descontrolando, se esquivando, culpando o jurídico, o CTO, até mesmo o RH. Essa foi a sua última jogada, transferir a culpa até que ela se evapore. Mas desta vez não funcionou. Às 11h47, o presidente do conselho se retirou. Lívia, encerramos nossa sessão. Gostaríamos de falar com você novamente em particular. Segui-o de volta para dentro. Desta vez, Eduardo havia ido embora. O presidente sentou-se e cruzou as mãos sobre a mesa. Com efeito imediato, ele disse. Eduardo Valente foi colocado em licença administrativa, aguardando revisão formal. Emitiremos uma declaração, revisada à equipe, esclarecendo a situação e reconhecendo publicamente sua contribuição para a infraestrutura e a recuperação da Tec Brasil. Ele me entregou um rascunho impresso da mensagem oficial. O li a primeira linha em voz alta. Reconhecemos a liderança, a inovação e a propriedade intelectual de Lívia Moreira como vitais para o sucesso da Tec Brasil. Isso me atingiu mais do que eu esperava. Não porque eu precisasse do reconhecimento, mas porque eu sabia quantas mulheres na tecnologia nunca o obtiveram. Como você gostaria de prosseguir? Perguntou o presidente. Já concordei com o licenciamento, eu disse. Mas também gostaria de oferecer consultoria de curto prazo, sem retorno em tempo integral. Quero autonomia e quero ajudar você a construir proteções para que isso nunca aconteça com mais ninguém. Ele assentiu. Considere feito. Levantei-me e, ao me virar para sair, ele acrescentou. Lívia, sim, você não apenas protegeu o sistema, você salvou a empresa.
Assenti suavemente. Eu sabia. Ao sair da sala, o peso que me pressionava havia dias começou a se dissipar. Não de uma vez, mas em pedaços, como uma armadura que eu não precisava mais. No corredor, Renata Sampaio esperava. Ele se foi. Ela sussurrou. Eu sorri. Ela ficou em suspenso por um instante. E você? Olhei para o corredor, em direção às paredes de vidro do andar em que eu costumava trabalhar. Estou apenas começando. O anúncio interno foi ao ar às 2h03 da tarde de uma sexta-feira. Com efeito imediato, Eduardo Valente foi colocado em licença administrativa, enquanto aguarda uma investigação completa sobre as decisões recentes da administração, incluindo procedimentos de rescisão e supervisão contratual. A Tec Brasil Sistemas também reconhece formalmente Lívia Moreira como a arquiteta da nossa infraestrutura principal. Seus termos de patente e licenciamento agora fazem parte do nosso acordo operacional oficial. Somos gratos por sua parceria e liderança contínuas durante esta transição. A mensagem era simples, mas dentro da empresa caiu como um raio. Quando saí do prédio naquele dia, o silêncio nos corredores se transformou em sorrisos cautelosos, acenos rápidos e murmúrios de parabéns, de pessoas que não me olhavam nos olhos havia semanas. Não era uma justificativa que eu buscava. Era reconhecimento. E mais do que isso, uma mudança. Na segunda-feira seguinte, encontrei-me novamente com o jurídico da Tec Brasil. Desta vez, não como um ponto de crise, mas para propor uma nova estrutura. Um sistema que salvaguardasse as inovações internas e protegesse os funcionários de práticas inadequadas da liderança. Incluía revisões automáticas de contratos de propriedade intelectual durante transições de liderança, denúncias anônimas de irregularidades diretamente vinculadas à supervisão do conselho e um programa de mentoria para engenheiros, juniores com foco em propriedade, crédito e definição de limites. Eu não queria simplesmente sair com uma vitória. Eu queria deixar algo para trás. Em uma semana, o contrato de consultoria foi finalizado. Eu ficaria por 90 dias, ajudando a estabilizar o sistema após o pânico e preparando o próximo arquiteto-chefe para assumir. Meus termos, meu ritmo, as pessoas ainda me perguntavam se eu voltaria em tempo integral. A resposta era sempre não, porque, embora eu amasse o trabalho, a empresa havia mudado. E eu também. Certa tarde, 2 semanas depois de assumir o cargo, eu estava do lado de fora, do prédio após uma longa reunião, e notei um grupo de estagiários passando. Uma delas, uma jovem de óculos grossos e um sorriso nervoso, parou ao me ver. Você é Lívia Moreira? Ela perguntou. Assenti, e seu rosto se iluminou. Só queria agradecer. O que você fez é meio lendário. Falamos sobre isso o tempo todo nos canais do Slack. Você tornou aceitável que as pessoas se manifestassem. Eu sorri sinceramente. Então continue se manifestando, eu disse. Não espere permissão. Ela assentiu e correu para alcançar o grupo, o que me deixou com uma sensação estranha. Não exatamente orgulho. Algo mais profundo. Legado. Naquele fim de semana, finalmente me permiti respirar. Peguei um trem para fora da cidade, desliguei o celular e observei o mundo passar pela janela. Pela primeira vez em meses, minha mente não estava pensando em estratégias ou planos de contingência. Apenas em silêncio. Paz. Naquela noite, escrevi no meu diário pela primeira vez, desde que tudo isso começou. Uma frase se destacou. Eu nunca pedi poder. Eu pedi reconhecimento. E quando eles não puderam me dar isso, criei minha própria mesa em vez de implorar por um lugar na deles. Nas semanas seguintes, as notícias começaram a vazar. A saída de Eduardo tornou-se permanente. A linguagem oficial citava diferenças irreconciliáveis de liderança. Houve rumores sobre outras reclamações, outras demissões que foram varridas para debaixo do tapete antes da minha. A cultura da empresa começou a mudar lenta, mas visivelmente. As entrevistas de desligamento estavam sendo reestruturadas.
O treinamento interno agora incluía conscientização sobre propriedade intelectual e, pela primeira vez, a atribuição de créditos foi incorporada aos marcos da engenharia. Alguns executivos tentaram reescrever a história. Lívia sempre fez parte da equipe, disse um deles em um painel. Sempre valorizamos sua expertise. Eu não os corrigi. Não precisava. As pessoas importantes sabiam a verdade. O código também. A arquitetura que eu construí ainda se sustentava, e meu nome finalmente estava onde merecia. No sistema, nos créditos e na história. Meses depois, recebi uma carta escrita à mão do presidente do conselho. Lívia, você mudou a forma como pensamos sobre liderança, não lutando, mas permanecendo firme. Obrigada por nos mostrar como é a verdadeira autoridade. David, guardei-a na mesma gaveta onde guardava meus papéis de rescisão. Um lembrete de onde comecei e onde me recusei a terminar. Hoje, lidero minha própria empresa de consultoria. Trabalho com empresas que buscam mais do que uma liderança chamativa. Elas buscam sistemas sustentáveis e pessoas empoderadas. Escolho meus clientes com cuidado. Estabeleço meus próprios limites. E nunca assino nada sem ler as letras miúdas. Porque, no fim das contas, esta história não era sobre vingança. Era sobre valor, visibilidade e a força silenciosa e constante de alguém que se recusou a desaparecer quando o sistema tentou apagá-la. Então, para qualquer pessoa que já tenha sido subestimada, deixada de lado ou rotulada como difícil por simplesmente saber seu valor, aqui vai meu conselho. Você não precisa gritar para causar impacto. Você só precisa saber quem você é. E nunca entregue esse poder a alguém que não o reconheça. Por quê? Quando te demitem achando que te silenciaram. Na verdade, tudo o que fizeram foi acender o fósforo. Agora me diz. Você já se perguntou o que aconteceria se uma empresa dependesse totalmente de alguém que desprezou? E se a sua ideia valesse milhões? Você saberia usá-la no momento certo como Lívia? Escreve aqui nos comentários de 0 a 10, qual a sua nota para essa história? Quero muito saber. Se você gostou do vídeo, já clica em gostei e não se esquece de se inscrever no canal. Assim, você não perde nenhuma história emocionante que postamos diariamente aqui no canal. Beijo e até breve!